apaixonados, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a percepção do autismo. Vou contar para vocês como que foi que a gente percebeu os primeiros traços de autismo da nossa filha e como que a gente levou isso aos médicos, os primeiros diagnósticos que não foram diagnósticos tão assertivos e a consequência de tudo isso na vida da minha família. Bom, essa daqui. Como você chama? Eu tô bem. Como é que é seu nome? Eu tô bem. Você é a Dianinha? É? Fala, oi pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, vocês? Eu sou a Dianinha. Eu sou o papai. Você? Não, D de? Diana. J de? Júnior. P de? Paula? Você é a bruxa? Luiz. Fala, gostosuras ou travessuras? Deixa eu solicitar isso. Olha aqui, ó. Faz Luiz. Dá tchau. Tchau. É minha pequenininha Diana. E ela é autista grau 2 de suporte. Ela foi diagnosticada aos 3 anos de idade, né? Foi um diagnóstico bem precoce. Foi um pouco tumultuado, né? A gente percebeu os primeiros traços dela da seguinte forma. Ela tinha um choro excessivo demais. Ela sempre era, ou ela era 220 ou ela era zero, era nada. Ela nunca tinha um meio termo, que é aquela criança mais calma, que é aquela criança que entendia melhor as coisas, que a gente conseguia levar no banho-maria, vamos dizer assim. A Diana sempre foi explosiva demais, ela sempre foi enérgica demais. Se estava alegre, sempre era alegre demais. Se estava triste, era triste demais. Se estava feliz, era feliz demais. Ela nunca foi uma criança que a gente pode se dizer assim, temperada, né? Meio termo. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente notou um dos primeiros traços dela. Era que sempre que ela chorava, um choro bem forte mesmo, daquele que entra dentro do seu ouvido, que deixa a sua cabeça louca, ao ponto de você estar em cima de um prédio, você querer pular do prédio só para você fugir desse choro. Ela chorava e fazia esses gestos aqui com a mão. Esses gestos, ou então fazia isso. Isso é um traço autista. O outro traço autista que a gente percebeu dela é que no início da vida dela a gente não conseguia dar banho molhando a cabecinha dela. Ela chorava muito. Ao ponto da gente começar a se questionar, ela tá sentindo dor? Será que ela tá sentindo dor? O que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa aqui machucando? Trocamos de bucha, trocamos de banheira, trocamos de chuveirinho, trocamos de sabonete, trocamos de sabão e aquele choro sempre continuava. E aí a gente foi morar próximo da minha sogra e lá a irmã da minha sogra sempre tinha medo dos vizinhos escutarem o choro da Diana, chamarem a polícia e tomarem a Diana da gente. E aquilo ali me deixava inquieto. Meu Deus, como que pode? Ela é só uma criança. Será que eu vou perder a minha filha porque a minha filha tá chorando? Não, vamos investigar isso mais a fundo. Vamos atrás de um psicólogo. Conseguimos a primeira consulta com o psicólogo, com muita luta, com muito sacrifício. Porém, o psicólogo falou com a gente, olha, eu não posso ajudar. Infelizmente, eu não vou poder fazer nada por conta que ela não fala. Teria que ser um psicólogo comportamental ou um neuropediatra. Primeira vez que escutamos essa palavra, neuropediatria. E a gente ficamos emputecidos da vida. Nós perdemos tempo, dia de serviço, para escutarmos isso. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não, tem alguma coisa errada. Pagamos uma pediatra,
um pouco mais velha, na esperança de a idade dela nos dar uma luz de entendimento. Ela falou, não. Ela não tem autismo porque eu deixei ela brincando aqui na minha sala e ela entreteve com todos os brinquedos, e criança autista ela não entretém com brinquedo nenhum. Ela não tem déficit de atenção porque, olha só, ela sabe o que é o quadrado, ela sabe o que é um círculo, ela sabe o que é um triângulo. Eu acho que ela tem TOD. TOD? Eu acho que ela tem TOD. Beleza, fomos para casa com esse diagnóstico de TOD. Temos um diagnóstico agora, vida que segue, mas não receitou medicamento nenhum. Vamos meter marcha e pó na máquina, vamos pra frente. E a Diana continuou. Choros, e aí estressava a Paula, me estressava a própria Diana. E aí a gente começou a perceber uma coisa nela que foi muito peculiar. Que a gente começou a entender que ela tentava se comunicar, mas não sabia falar, não sabia como gesticular ou falar. E como a gente não entendia a comunicação dela, isso parece que a gente sentia que ela se frustrava. E aí levamos isso novamente para um outro pediatra. Ele, olha, realmente, eu acho melhor vocês procurar uma neuropediatria. O posto de saúde demorou muito, fomos na Secretaria de Saúde, demorou muito. E aí a minha esposa conseguiu um trabalho onde tinha um plano de saúde. E aí nesse plano de saúde a gente foi conseguir uma consulta com a neuropediatra. Nossa, mudou a nossa vida essa consulta. A neuropediatra, não, gente, peraí, isso não é TOD. Tem alguma coisa a mais aqui, só que eu não posso fechar um diagnóstico agora, sim, de primeira. Eu preciso de mais material para eu conseguir conhecer melhor a Diana. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar vocês para casa, né, com a risperidona. Vocês vão dar meio miligrama de risperidona para ela, de 12 em 12 horas. E eu quero que ela faça acompanhamento com a terapeuta ocupacional e com a psicóloga comportamental. Fomos e iniciamos essa jornada. Com 2 meses que ela estava na psicologia, na psicóloga ocupacional e na terapeuta, na psicóloga comportamental e na terapeuta ocupacional, a psicóloga me chamou, doutora Daiane, falou comigo assim, ô pai, a sua filha realmente ela é autista. Quem vai fechar esse diagnóstico é a neuro, não vai ser eu. Mas pelos trejeitos, por tudo que eu venho observando e acompanhando dela semanalmente, ela é autista. E o grau de suporte quem vai te falar vai ser a neuro através do meu relatório, do relatório da terapeuta ocupacional. E aí a gente veio com o autismo. Deixamos de lado o TOD, marcamos no estudo do autismo. Só que ele mesmo, nossa filha é autista, beleza, isso explicou muita coisa, isso foi a palavra que eu tenho para falar sobre isso, que tanto eu, quanto a minha esposa, quanto a minha filha sentiu liberdade. Liberdade, o diagnóstico nos trouxe liberdade, é isso que eu venho explicando aqui para vocês desde o meu último vídeo. Diagnóstico, pessoal, não é sentença de morte. Diagnóstico é libertador, ele te liberta para viver o mínimo do máximo que Deus preparou para sua vida, ou a religião que você tenha, né? Daquilo que você crê que ser celestial ou não, preparou para sua vida. Esse diagnóstico ele foi libertador. Ele mudou a nossa história, ele mudou a nossa rotina. Eu e minha esposa passamos a ser obcecados por autismo, a estudar tudo e todos, a todos os tempos, a todo tempo, a todo momento, buscando.
E aí a gente reparou uma coisa. Tanto eu quanto a minha esposa um dia chegamos, a gente estava na rua. E aí minha esposa tomou um susto assim, por conta de uma buzina de um carro e começou a chacoalhar a mão. Aí eu olhei pra ela, ela me olhou e disse assim, ô amor, eu tenho a impressão que você tem alguns trejeitos autistas às vezes. Ela, vida, eu já reparei isso também. Eu, pô, vamos investigar? Que isso responderia muito. Porque dos seus travamentos, algumas dificuldades que você tem em socialização, algumas dificuldades que você tem no seu trabalho, em casa mesmo, de socializar comigo, com a nossa filha, com a sua família, com seus parentes. E aí ela procurou uma neuro. E ela levou toda a bagagem, né? Foram anos de bagagem, anos de experiências que ela levou para a neuro dela. E a neuro fechou o diagnóstico de autista grau 1 de suporte. Não vou mentir, não foi uma surpresa. Eu já imaginei, porque os trejeitos da minha esposa são mais fortes do que os trejeitos da minha filha. E aí, trabalhando, cuidando das duas, aconteceu um divisor de águas na minha vida, que foi eu vivenciei um acidente no meu trabalho. Isso mexeu muito com o meu psicológico. E aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte, tive que sair do trabalho de ambulância do Corpo de Bombeiros e tudo mais. E aí eu procurei ajuda psicológica. Nessa ajuda psicológica, eu levei toda a minha bagagem, tudo que eu já passei, né? Já sofri um acidente de trajeto, já tentei suicídio algumas vezes, por conta de depressões. E agora esse acidente que tinha acontecido na empresa. Não foi um acidente gravíssimo, mas foi um acidente sério. E aí a minha psiquiatra virou pra mim e falou, Alisson, você é bipolar, cara. Tudo que você me trouxe, toda a bagagem, todos esses 26 anos de história que você me contou da sua vida. E aí foi quando eu recebi o diagnóstico de bipolaridade. Mas, voltando para minha filha, que é o foco desse vídeo. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico dela, não tinha ainda o grau de suporte. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso. Começamos a entender o tempo, o espaço dela, como que era o autismo dela, porque o que muita gente não sabe é que cada bipolar, cada autista é de um jeito, pessoal. Ah, você é autista grau 1 de suporte, você é menos autista do que o grau 3. Não, isso é mentira. Ah, você é um bipolar, você acabou de receber o diagnóstico, você é da esfera de ativação, ou é da esfera de depressão. Então, de ativação é mais bipolar do que o de depressão. Não, isso é mentira. Tudo é bipolarismo e todos os autistas são autistas. Não existe mais bipolar, menos bipolar. Não existe mais autista, menos autista. Não existe isso. Tirem essa filosofia de vida da cabeça de vocês, porque isso é errado e muitas das vezes soa até preconceituoso. E vivemos num mundo onde muitos preconceitos estão à torta e à direita, e é mais bonito estender a mão do que apontar o dedo. Então vamos lá. Os graus de suporte do autismo, ele é nada mais, nada menos do que o próprio nome da palavra já diz. Grau de suporte. O grau 1 de suporte, ele é um autista que ele consegue se manter por mais tempo sozinho, mas precisa de suporte de alguém. Ele precisa de alguém ali dando suporte hora ou outra, com menos vezes, né, com menos frequências, mas ele precisa de um suporte. O grau 2 de suporte, ele também precisa de suporte, só que um pouco mais acentuado. Agora, o grau 3 de suporte, ele precisa de um suporte ali diário, o tempo todo ali dando um suporte para ele. E dentro desses graus de suporte, existe o autista. Existem autistas verbais e não verbais. Até então, a minha filha era não verbal.
Isso deixava a gente louco. Por quê? Ela não verbalizava, mas ela apontava, tentava desenhar com a mão, fazia formas com a mão, ficava gesticulando ali, tipo assim, ali, aquele ali, não, aquele de lá, não, aquele de cá. E aquilo me chamou a atenção. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente sentou e falou assim, olha, a Diana, ela é verbal, ela não está conseguindo verbalizar. O que a gente vai fazer? E aí a gente notou que ela tinha muita facilidade em soltar pequenas palavras. E muitas dessas palavras eram em inglês. E quase que todas eram números ou cores. A gente não. Se ela conta até 5, até 10 em inglês, ela verbaliza. A gente só precisa trabalhar. Então agora o empenho é nosso. Ah, não, as cores. Ela sabe todas as cores em português e em inglês e chamam muito a atenção dela. Então ela verbaliza sim, ela consegue verbalizar, ela só precisa de um esforço. E aqui vai um alerta, papai e mamãe. Não tomem o autismo como muleta para a preguiça de vocês, para vocês deixarem seus filhos, suas filhas de lado e achando que o Estado tem a obrigação de ensinar tudo para eles. Não, a responsabilidade é sua, é nossa, de ensinar os nossos filhos o alfabeto, de de incentivar cada vez mais cores, músicas, alguns tatos, mesmo que mínimos, mas que faz uma grande diferença na vida deles. Hoje, por exemplo, de tanto incentivar, minha filha ela não sabia falar nada, ela não falava nada, só que ela sabia cores. E eu reparei muito nisso, cores. Aí eu fui e bolei um sistema. Eu e minha esposa bolamos um sistema de cores. Em vez de chamar, por exemplo, o copo de copo, a gente chamava o copo de verde. Eu, em vez de falar papai para ela, eu era o azul. A minha esposa era o vermelho. A minha filha era o amarelo. A água era branca. Feijão, marrom. Refrigerante. Infelizmente a gente deu refrigerante para nossa filha, não vou mentir. A gente deixou ela tomar, era o preto. Leite era branco, quer dizer. E a gente dava cores. E aí, em vez dela falar os nomes, ela falava as cores. E aí foi indo, ela conseguiu se comunicar rápido. Azul, laranja quer branco, vermelho, laranja quer preto. E aí foi indo, ela conseguiu se comunicar, levamos isso para a psicóloga comportamental, ela, olha, bacana, ela está se comunicando, legal, só que agora está na hora da gente tirar as cores e dar os nomes. E aí fomos dando os nomes. Olha, filha, esse daqui, ó, era o branco, mas agora, ó, isso daqui é garrafinha d'água. Foi indo. Com aproximadamente 5 meses, a fala dela soltou. Junto com a interação social. Minha filha não tem escola pública ainda, porque a gente não conseguiu vaga, mas a gente deixa ela numa crechezinha onde ela tem interação social com outras crianças. Isso é de suma importância. A interação social na vida de um autista, ela é uns 90% do tratamento. É muito importante. Reafirmando aqui, pessoal, não sou médico, não sou psicólogo. O que eu tô falando aqui com vocês é a minha experiência de vida, ok? E aí a fala dela soltou, ela começou a se comunicar, começou a se expressar melhor. E aí, junto com o Risperidona, a expressão dela, ela passou a ter menos frustração. Porque quando, por exemplo, ela queria comer, ela consegue falar, papai, fome. Mamãe, não quero mais. E aí as frustrações foram diminuindo. Ainda tem? Tem. Nem tudo na vida é perfeito. Ainda tem umas recaídas? Tem. E aí entra as crises do autismo, né? Que são a shutdown e a meltdown.
A shutdown é uma crise de extração, ela se intrai, né? Ela se retém, essa é a palavra certa, retém. Ela se retém. Shutdown, o autista ele se retém completamente. A minha esposa, ela é uma autista de shutdown. Ela se retém ao ponto, quando ela entra numa crise forte, dela deitar na cama e dela não conseguir fazer nada. Dela não conseguir levantar para ir no banheiro, dela não conseguir comer, dela não conseguir falar. E aí ela fica ali travada até a crise passar. Então tem todo um aparato, tem todo um mecanismo que a gente precisa fazer para poder dar um suporte. A minha filha, ela é do meltdown, o terror. É o terror, o meltdown é o terror dos pais de autista. Infelizmente já provocou muitos, infelizmente mesmo, muitos pais de autistas já se suicidaram por não terem suporte, por conta que os pais também precisam de suporte, precisam de uma rede de apoio, que é o que a gente fala. Que a gente, às vezes, o psicológico fica muito machucado. E essa é a importância de pessoas que não têm autistas darem suporte. Você sabe que seu colega de trabalho tem um filho autista, cara, dá um suporte para ele. Nem que seja um abraço, nem que seja perguntando, como é que foi seu dia? Como é que foi a noite com seu filho? Você tá precisando de uma ajuda? Posso ir lá na sua casa pra gente tomar um café, trocar uma ideia? Isso é muito importante, sem ser invasivo demais, porque tem gente que não quer ninguém se metendo na vida dele, aí a gente tem que entender. Mas tem pessoas que precisam só de um abraço, só de um bom dia. Como é que foi a sua noite? Você conseguiu dormir com seu filho hoje? Você conseguiu dormir com sua filha hoje? Porque o meltdown é uma crise de explosão, onde o autista, no caso, eu vou falar da minha filha, eu não vou falar no termo geral, porque não tem como generalizar isso. A minha filha, ela entra em crise de meltdown, ela sai correndo, ela bate com a cabeça na parede. Ela vem no corredor de casa, vai correndo e bate de frente com a porta. Arranca cabelo na mão, enfia o dedo no olho, enfia o dedo no nariz e puxa, enfia o dedo na boca e fica puxando, se arranha todo, se belisca, se morde e é desesperador. Eu e minha esposa, a gente querendo uma hora ou outra, a gente tenta levar na brincadeira, mas a gente sabe que isso não é brincadeira. A gente fala que a nossa filha ela é o Tasmania do Baby Looney Tunes. Igualzinho. Sabe quando ele começa a rodar? Igualzinho Tasmania. Igualzinho. É o Tasmania e o Stitch quando tá com raiva. Esse foi o nosso desafio, né, no diagnóstico da nossa filha. Essas são as características de autista de shutdown e meltdown. Entendam a diferença. Isso não quer dizer que o meltdown, por ter essa explosão de se machucar, de tentar machucar o meio ao redor, é mais autista do que o de shutdown, porque não é. E outra coisa, por que o meltdown ele machuca normalmente o pai ou a mãe ou a pessoa que fica mais com ele? Porque é igual o choro de criança. A criança, às vezes, ela tá cababá, ela tá tranquila. Chega a mãe, chega o pai, ela começa a chorar. Por quê? É o momento que ela se sente segura de expressar quem ela é de verdade. E o autista, ele tem algumas ligações, algumas sinapses cerebrais que são diferentes das pessoas não típicas, das pessoas típicas. E acaba que quando tá perto do pai e da mãe, ele tira tudo que tenta ali bloquear ele, e ele é quem ele é de verdade. Então ele acaba machucando o pai ou a mãe, porque ele se sente, tipo assim, agora eu posso me expressar. Agora, o corpo dele involuntariamente faz isso. Eu posso me expressar agora, então agora eu posso explodir. Antes eu não podia, agora eu posso. Bufo, explode. Alguns têm isso, alguns não. Tem alguns autistas que explodem com quem tiver na reta, né? Cada autista é um autista. Cada autismo é um autismo, cada bipolar é um bipolar. Não tem como a gente virar e falar assim, olha, essa redoma aqui todos são assim, essa daqui todos são assado, essa daqui todos são estricados. Não existe isso. Cada um é um indivíduo, cada intelecto, cada mente, cada intelecto, cada cérebro, cada pessoa é uma pessoa.
Você só tem que saber de uma coisa: são seres humanos, então respeitem os seres humanos, cuidem deles, cuidem dos pais deles, valorizem a vida e a empatia. A vida de um transtornado, galera, ela gira em torno de depender de empatias, infelizmente. Um autista depende de outro, um bipolar depende de outro. Só que isso tudo resume a gente a uma palavra: empatia. Empatia. Você não precisa entender o problema do outro, mas você precisa respeitá-lo, ok? Fica essa mensagem para vocês, essa reflexão, galerinha. Vamos ser empáticos!